Nós trouxemos aqui o Flávio Soares, que é um amigo de muitos anos. O Flávio, ele tem uma série de tiras na internet que chama A Vida com Logan. Uma das coisas legais dessa tira, que conquistou muita gente é fã das tirinhas. Você já está há quantos anos fazendo, Flávio? 3 anos, são 3 anos de produção constante, indo para o 4º ano já. Porque ela não é uma tira filosófica, contestatória, não é uma tira polêmica, ela não é uma tira de uma situação muito simples, de coisas cotidianas, onde ele literalmente conta a vida dele com o Logan. Logan é o filho dele. A peculiaridade do Logan é que ele é portador de Down. Eu particularmente eu tenho todo um carinho com criança com Down. Eu fico um pouco assim de falar ele é portador de Down, porque é uma coisa meio... Mas temos que denominar, né? Não, mas não tem. Na verdade, o correto é dizer é uma pessoa com, né? A gente não trabalha mais o termo portador, né? Caiu em desuso. Mas não é ofensivo, não é nada. Como você falou, é uma pessoa com síndrome de Down, uma criança com Down, né? Efetivamente não é ofensivo, nem pejorativo, nem nada. O pessoal fica com muito receio, né? Não, ele tem Down. Sim, ele tem Down. Ô Flávio, me fala uma coisa. Vamos dar um rápido para a turma entender. Como é que é a tua carreira, assim? Cara, a minha carreira é meio maluca, né? Eu comecei com todo mundo copiando gibi, querendo ser desenhista, querendo trabalhar pra Marvel, né? Vou desenhar o Homem-Aranha, vou desenhar o Batman, vou desenhar o Batman e tal. Mas eu era um aluno preguiçoso, então não levava a sério os estudos, né? Na época que eu estudava na escola do Igaiara, né? E eu acabei me formando em diagramação e parti para esse lado. Eu fui ser diagramador, eu meio que larguei desenho, arte final, quadrinhos. Chegou depois dos, sei lá, 23, 25 anos, eu desencanei. Falei, tá, não vai virar mesmo, vou trabalhar como diagramação. E eu meio que trabalhei num monte de coisa de quadrinhos como diagramador nos últimos 20 anos, né? Então eu trabalhei parte de quadrinhos da Sampa, na época que o Franco estava lá. Depois a Sampa deu uma parada, o Franco fechou o estúdio, aí foi para Mitos, ele foi um dos fundadores da Mitos, me levou para lá, eu fiquei trabalhando na Mitos, ainda trabalho com a Mitos até hoje, né? Mas eu fiquei um bom tempo com os quadrinhos da Mitos, nessa transição, quando foi Marvel e DC para lá, pela Panini, eu trabalhei, então eu meio que fiquei trabalhando com quadrinhos por tabela, né? Mas a carreira de quadrinista mesmo, de autor de quadrinhos, eu só retomei nos últimos 4 anos, quando eu voltei a produzir por conta do Vida com Logan, né? Que deu o estalo do... fazer o blog só com texto, né? E não funcionava, eu precisava de alguma coisa mais e veio a ideia de começar a fazer a tira, de produzir a tira. Porque né? É um site, né? A Vida é um site, né? Tem estrutura de blog, tem cara de blog, mas é um site, né? Ele tem domínio próprio. Eu vou pôr depois no blog do Banda Mamão, vai ter endereço, porque assim, além das tiras, tem textos, tem informações sobre a questão do Down ali. Então, só ver se eu não entendi bobagem. O blog veio primeiro, o site veio primeiro como informação. Sim. No começo ele nasceu como um blog no UOL, eram textos, eram crônicas, né, que eu colocava. Acho que eu comecei uns 6 meses depois que o Logan nasceu, talvez um pouco menos, né? Com crônicas falando do dia a dia meu com ele. E depois acabou virando uma coisa minha e dele, porque eu me separei pouco depois. Então acabou virando meio que um relato dos finais de semana. Da mãe do Logan. Isso, eu me separei da mãe do Logan, né? Então acabou virando um relato dos finais de semana do Logan com o pai, das idas às terapias, que era eu que levava, cuidava de toda essa parte, né? E com textos, alguma coisa sobre informação e tudo, mas aí chegou num ponto que eu virou, né? Não satisfazia, eu acho que não atendia ou as minhas expectativas ou o que eu estava buscando, não sei. Deu um estalo maluco na minha cabeça e eu, fazendo produção, sempre ficava rabiscando, né? Do lado do computador, né? Enquanto esperava o computador pensar alguma coisa, rabiscava e sempre saía essa figurinha do Logan, né? E aí eu comecei a pensar na tira. A Camila, minha segunda esposa, em determinado ponto, chegou e falou: põe no ar. Isso o Logan tinha quanto tempo? Quando as tiras começaram, o Logan tava com 4 para 5 anos. Já era grande. Já era grandinho. Sim, eu fiquei, ele fez 8 agora, o blog vai fazer 4 anos agora em março. O blog com as tiras, né?
a ideia original do blog A Vida com Logan já tem quase 8 anos. Tá. Né, desde que começou como texto. Ô Flávio, tem uma coisa que é curiosa, que é assim, e ainda falando das tiras, Uhum. e depois uma vez um papo que nós tivemos sobre criança com Down. Tá. Você optou por um negócio que eu acho que é uma grande sacada das tirinhas, fora a questão da simplicidade que você conta, bem dia a dia e tal. Uhum. Você não parte para filosofias Uhum. sobre o relacionamento, você não parte para aquela coisa idílica, para aquela coisa melosa que é um filho. Não existe aquele contraponto, você você trabalha com uma criança com uma deficiência, vamos dizer assim. O personagem não tem esse perfil, entendeu? E é até curioso, para desenhar, eu acho o Down, eu tenho um lance no olho do Down ali que é difícil você passar, cara, aquilo ali. Eu já falo de ter feito. Então, assim, uma das sacadas que eu acho do caramba no Logan é que você não recorre a isso. Você conta, é uma criança normal. Entendeu? Pelo menos eu não lembro de ter visto tira onde existe alguma coisa específica. É isso daí mesmo? Não. Eu não. Tem várias. Essa mesmo é uma que eu falo de inclusão, né? Que o Logan tá fora do quadro, ele é trazido para dentro do quadro e tal. Eu não omito o fato da síndrome de Down. Eu trabalho o tema da síndrome de Down em várias tiras, né? Mas é como eu sempre falo, me perguntam isso daí tudo. A síndrome de Down, ela não define o Logan. Ela é um aspecto da vida dele, um aspecto inerente da vida dele. Ela faz parte de quem ele é, mas não é ela que define quem ele é, não é ela que define a família dele. Então eu não deixo ele como pessoa e a vida dele, né, ser definida pela síndrome de Down. Ele é uma criança como qualquer outra, mas ele tem a síndrome de Down também, faz parte do cotidiano. E o nosso cotidiano é isso. A nossa vida, o nosso dia a dia é isso. A síndrome de Down faz parte do nosso dia a dia, mas ela não define o nosso dia a dia. Mas então é isso que a gente tentou trazer. Mas você entende, não há um coitadismo? Não, porque não tem isso. Ou nem um falso coitadismo, sabe? Você entende o que eu tô te falando? Não, isso não tem, porque não tem isso no nosso dia a dia. Né? Isso é bacana. Tem os problemas, claro. Todo mundo tem problema. Às vezes as coisas não dão certo. Você tem uma questão ou outra, a briga que eu sempre tenho com planos de saúde, por exemplo, que não dá uma cobertura que precisa e tal, isso. Mas isso daí eu levo pro lado sério, tá? Olha, isso aqui é um motivo de discussão. Nos quadrinhos, não é tema para tratar disso daí, exatamente porque não é uma questão de coitadinho e não é o que vai definir tudo, né, na nossa vida. A gente mostra o dia a dia mesmo. Flávio, e tem uma coisa que é o seguinte, uma vez a gente conversou, até acho que depois de 600 anos que a gente não se via. Nossa, fazia tempo que a gente não se via. Aí a gente estava falando eu já conheci o blog, né, o Logan lá, e aí eu estava conversando com você umas histórias até meio espiritualistas, né, com coisa da criança com Down, contando experiências de outras pessoas, que é curioso, até mas assim, vamos para uma parte mais chão, que assim, mudou você, né? Ter um filho com Down. Completamente. Isso acontece com todos os pais. Completamente. O depoimento que eu vejo assim, primeiro é que há um impacto, uma rejeição ali, algo no gênero. Sim. E depois depois tem a entrega. É aquela coisa, você pega relatos de vários pais, de coisa assim, a rejeição inicial, o impacto inicial, quase todas as histórias são iguais, é quase a mesma coisa. Você tem uma rejeição, você tem aquela coisa. Cada um reage disso de um jeito, cada um leva isso pelo tempo que acha necessário, que a gente chama do luto, né? O luto, a aceitação, meio que tem as 5 fases do luto, né? Clássico, né? A negação, a aceitação, e esqueci as outras 3. Você passa por isso quando a gente fala que você tem um filho com síndrome de Down. Mas passa por isso. Porque você já sabe na barriga, né? Não necessariamente. Tem exames que você já detecta se síndrome de Down ou não. Mas o Logan não. O Logan nós não sabemos, não havia nenhum indício, pelo menos não foi levantada nenhuma possibilidade de que ele poderia ter síndrome de Down. Quando nasceu é que se descobriu. Né? Descobriu-se no momento do nascimento. Descobriu-se. Aventou-se a possibilidade disse, olha, talvez ele tenha, é possível que, parece que, ninguém disse, ele é uma criança com síndrome de Down. Isso só foi realmente definido um mês e pouco depois, quando chegou um exame genético que constatou ali a trissomia, né, do cromossomo 21, né? Mas essa coisa da mudança, ela acontece.
Eu costumo falar que antes do Logan eu era quase bicho, por assim dizer. E eu era mesmo, não escondo isso, eu era um sujeito extremamente arrogante, extremamente prepotente. Eu me achava mais importante do que muita gente, eu me achava que muita coisa não me atingiria, que muita coisa não era assunto comigo. Curiosamente, não só, mas isso também faz parte do nosso universo dos quadrinhos. Sim, sim. Tem um monte de pessoas. Uma coincidência terrível. Velho, se eu tivesse. Mas é aquela coisa, se antes do Logan nascer eu tivesse, por exemplo, sido indicado por um prêmio HQ Mix, cara, eu ia ser insuportável. Mas não ia dar bom dia pra ninguém na rua. Eu fui indicado. Porque você valoriza as coisas erradas, a verdade é essa. Tá. Depois que você tem um filho com o seu você passa a dar valor ao que realmente importa. O que realmente vale a pena. E foi o teu primeiro filho, né? E foi meu primeiro filho, quer dizer, foi a minha primeira experiência como pai. E foi a coisa assim que teve toda essa mudança, né? Eu tive que passar a me preocupar com muito mais coisas, eu tive que passar a me importar com alguém que não era eu, mudou completamente. Eu deixei de ser o foco sobre essa coisa do eu sou a prioridade. Não, a minha prioridade agora é ele. Se torna prioridade quando você tem um filho. Sim, mas no caso dele muda de uma outra maneira difícil. E é uma coisa curiosa, que aí é uma coisa que a gente falou, né? Uhum. O Down, eu não sou PhD em Down. Nem eu. Não. Nem eu. Eu tenho um filho. Mas o Down, ele tem uma característica que eles são muito sensíveis, né? Eles são, ou estou falando bobeira? Não, tem alguns psicóticos que dão porrada. Não, você está dizendo, na verdade, é uma coisa assim, é senso comum, vamos colocar assim. É um senso comum. É um senso comum, mas não é a realidade. Ah, entendi. Tá, o Down, ele vai ter a personalidade de que qualquer criança vai estar sujeita dependendo da educação que ele tem. Quer dizer, se ele cresce num ambiente de violência, ele vai se tornar uma criança violenta. Se ele cresce num ambiente onde ele é bem aceito, onde ele recebe carinho, onde ele tem atenção de pais, é como uma criança normal. Exatamente, como qualquer criança. Só que eu falo, não tem diferença, né? A diferença é que o Down vem com acessórios, né? Ele vem com psicopedagoga, ele vem com fisioterapeuta, ele vem com fonoaudiólogo. Acessórios e gastos a mais. Exatamente, ele vem com mais acessórios, né? Mas não é diferente de outra criança. Né? A mesma educação que eu dei pro Logan, eu tô dando hoje pro Max. O Max está com 2 anos e meio. As mesmas coisas que eu fiz, que eu tentei fazer com o Logan, fora a experiência adquirida das coisas que eu sei que não deram certo, não vou tentar de novo, mas eu procuro fazer da mesma forma com o Max. Eu não trato eles de modo diferente. Talvez o Logan tenha um pouquinho mais de... privilégios não seria a palavra certa, mas talvez eu pegue um pouco mais leve com o Logan, pelo fato dele não morar comigo, dele não passar a semana comigo. Ele fica só os finais de semana alternados, feriados alternados, meia férias e tudo mais. Então, esses 5 dias, ou às vezes 15 dias que ele não fica em casa, faz falta. Talvez eu pegue um pouco leve com ele. Mas, na educação, eu tento tratar os dois da mesma forma e usar o mesmo peso de julgamento com as ações dos dois. Então, da mesma forma que o Logan ele fica de castigo, o Max, quando ele também fica de castigo. Aquela coisa de 5 minutos no degrau da escada, 2 minutos no degrau da escada, pra pensar na coisa errada que fez, vai, pede desculpa, não é pra bater, não é. Faço a mesma coisa com os dois. E funciona, tem dado resultado, eu acho. Ô Flávio, nós vamos dar um intervalo básico pro YouTube e a gente volta. Café!